Pai, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nesta quinta-feira, neste dia 28 de março de 2019, prostrado aos teus pés, Senhor, eu me coloco em suas mãos, eu mais uma vez me rendo a ti, coloco e entrego a minha vida, Pai, em suas mãos como oferta viva, para ser trabalhada por ti, para ser usada por ti. Por isso usa-me, Senhor, arranca de mim tudo aquilo que não provém de ti, conforme está escrito no Salmo 51, versículos 10 e 11, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o seu Espírito Santo. Retira de mim, sim, Senhor, o espírito do erro, do engano, da carnalidade, do pecado, da transgressão, da culpa, Senhor, pois eu quero ser igual a ti, Senhor. Eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero ser usado por ti. Por isso eu me coloco por inteiro em suas mãos, eu me coloco à sua disposição, para o que o Senhor quiser, para o que lhe aprouver, Senhor. Arranca de mim tudo aquilo que não é seu, Senhor. Arranca de mim tudo aquilo que faz separação entre mim e o Senhor, Pai. Para que eu possa, Senhor, para que as pessoas ao olharem para mim, me vejam como um autêntico representante, embaixador do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Eu rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, para que eu possa, Senhor, ser usado por ti como seu embaixador, como seu representante, para que eu seja luz em meio às trevas, Senhor, para que onde quer que eu vá, para que a sua luz esteja em mim e para que essa luz irradie e dissipe todas as trevas das vidas daquelas pessoas que o Senhor escolheu para serem abençoadas por ti, que o Senhor escolheu, Pai, para fazerem parte dos seus apriscos, para fazerem parte como ovelhas do seu rebanho. Por isso, Pai, eis-me aqui, Senhor. Usa-me de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. E nesta quinta-feira, neste dia 28 de março de 2019, amado irmão, amada irmã e amada igreja, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de alerta, pois há muitas pessoas que estão buscando denegrir ministérios, há muitas pessoas que estão apontando, e o pior, amados, que elas só apontam para cima, elas só falam de pessoas, de líderes, de ministérios que são maiores do que elas. Nós vemos no YouTube pessoas falando diretamente, apontando o nome de líderes espirituais que estão em evidência, que estão sendo usados por Deus e que, como qualquer ser humano, são passíveis de cometer falhas, de cometer erros, mas estas pessoas que estão usando estes nomes, elas estão querendo aparecer, irmãos. Aí vem e falam, porque estão falando sobre escatologia, sobre salvação, Em Romanos capítulo 10, versículo 17 está escrito, amados. 10, versículo 13, desculpe. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, a pessoa quando estiver no leito de morte, a pessoa quando estiver à beira da morte, a pessoa quando estiver em uma situação, se ela pensar em Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, me socorre, me salva, me perdoe. Se ela invocar o nome do Senhor, não importa que ela seja macumbeira, que ela seja católica, que ela seja evangélica, que ela seja espírita, que ela seja budista, que ela seja o que for. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, seja de qual religião for, tenha feito o que tiver feito, amados, certamente que ela vai estar pagando, colhendo os frutos das suas semeaduras, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará, ou seja,
Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isto também colherá, isto vai colher. Aí fala, porque usam as passagens bíblicas que contém na Bíblia, que os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas não herdarão o reino de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11, não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus, do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, se essas pessoas se arrependerem, se essas pessoas no momento da sua morte invocarem o nome do Senhor, serão salvas. Para elas vai ter salvação, sim, porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, paga pelos seus atos, paga pelos seus erros, como todos, inclusive os que estão dentro das congregações, os cristãos, todas as pessoas pagarão, colherão pelas suas semeaduras, conforme nós já dissemos em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aí vem essas pessoas no YouTube, na internet, para denegrir imagens de pastores, de pregadores. Amados, nós não temos o direito de citar nomes, se nós não concordamos, se não está de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos seguir, nós devemos falar do contexto da situação, mas sem apontar para pessoas, porque está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do seu irmão, ou seja, então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Portanto, aquelas pessoas que só estão tentando aparecer, ao citarem nomes de líderes que estão em evidência, essas pessoas só estão tentando aparecer. Se eles estão errando, se eles estão pregando contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, nós não devemos segui-los, nós não devemos ouvi-los, nós devemos, inclusive, alertar a população, alertar, usar os meios de YouTube, de Face, do que seja, para alertar, mas sem citar nomes. Vamos lançar mãos à palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos orar por aquelas ovelhinhas que estão sendo enganadas, que estão sendo cegadas por espíritos enganadores, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que se não nos resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E se estas ovelhinhas, se estas pessoas que estão dentro de certas congregações estão comendo alimento podre, estão participando de heresias, nós temos que orar para que elas busquem a palavra de Deus. Nós temos que orar para que elas busquem ter comunhão com Deus na palavra, pois a palavra, como nós já vimos por diversas vezes, é o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Mas tem muita gente que não está nem aí para a palavra de Deus, é preguiçosa, conforme nós já vimos também em Romanos capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem todos que estão dentro das congregações querem ter um verdadeiro compromisso com Deus. A palavra às vezes entra por aqui e sai por aqui, elas estão limpando o banco de igreja. E Oséias capítulo 4, versículo 6 é bem claro: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, lhe faltou a palavra revelada ao coração, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
E o sacerdote não é só aquele que está no altar, não, amados. É aquele que é chamado dentro de uma casa, dentro de um círculo de amigos, para levar aquelas pessoas ao Senhor Jesus. Conforme também está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, a pessoa é chamada, a pessoa é escolhida, é nomeada, conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vô-los conceda. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15, me desculpe. E em Mateus capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, e que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Portanto, amados, se essas pessoas dentro dessas congregações forem seladas pelo Espírito Santo de Deus, certamente que o Espírito Santo de Deus as tirará de lá. Certamente que elas não serão enganadas por heresias, por falsos profetas. Nós devemos alertar, sim, mas citar nomes, não. Por quê? Porque geralmente essas pessoas que estão usando das redes sociais para citar nomes, elas só citam o nome de pessoas que estão acima delas. Elas só citam o nome de pessoas que estão em evidência, para poderem aparecer, para poderem tirar de proveito da população, conforme aí dizem: porque ninguém chuta cachorro morto. Portanto, amados, vamos tomar muito cuidado, vamos ter no nosso coração temor por Deus e pela sua palavra, que fica esta palavra exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Eu estou aqui de joelhos orando, irmãos. E que Deus me livre de abrir a minha boca para falar mal de pessoas, para citar nomes. Porque fulano faz isso? Não. Eu falo da situação, esta palavra é uma heresia, isso e aquilo, mas não vou falar onde está sendo pregada. Deixa que o Espírito Santo de Deus é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, em nome de Jesus, a paz de Cristo para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.